capítulo 1. Romanos, capítulo 1, nós leremos o verso 16 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar? Pai Celestial, rendemos graças ao Senhor pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque você nos trouxe até aqui com o objetivo de sermos exortados, consolados, encorajados pela sua palavra. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor venha iluminar cada irmão que está aqui presente, que o Senhor venha, Deus, iluminar cada pessoa, Deus, que irá assistir esse estudo, que o Senhor venha abençoar, Deus, a cada um, fazendo com que venha compreender o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor. Que o Santo Espírito venha nos iluminar, que o Senhor venha nos dar o verdadeiro entendimento. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, nós temos estudado a respeito do Evangelho. O Evangelho significa a boa notícia ou as boas notícias. E é importante nós comentarmos a respeito a diferença entre o Evangelho verdadeiro e o Evangelho falso. Porque se você não conhece e você não experimentou do verdadeiro Evangelho, como você vai saber o que é um verdadeiro ou um falso Evangelho? Já que muitas pessoas pregam, você deve ter visto vários estudos a respeito da palavra de Deus, sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre salvação, Jesus Cristo. Mas se você não compreender o Evangelho verdadeiro, como você vai saber identificar qual é o falso Evangelho? Porque nós somos rodeados de pessoas que se dizem cristãs, muitas vezes, e que professam, às vezes, têm religiões que negam muitas coisas à palavra de Deus, e você deve conhecer várias delas, eu conheço muitas, que falam sobre Deus, pessoas que já frequentaram muito tempo uma igreja que pregou o Evangelho verdadeiro, mas que hoje até falam: Deus abençoe, ore por mim, e coloca nas suas orações, mas que não vive mais conforme a palavra de Deus nos ensina, e vive um Evangelho que elas mesmas criaram, começaram a viver as suas vidas e dizem que creem em Deus, e outras religiões também que se dizem cristãs, mas que adicionaram coisas em relação ao Evangelho de Deus. Então é importante nós conhecermos, nesses estudos que temos tido, conhecermos o verdadeiro Evangelho para que nós possamos identificar o falso Evangelho. E às vezes nós mesmos, como cristãos que frequentamos uma igreja reformada, e graças a Deus por isso, às vezes nós criamos coisas que não estão na palavra de Deus, e por décadas e décadas alimentamos aquilo, mas que às vezes nós não encontramos respaldo em relação àquilo que nós pensamos em alguns assuntos, mas que a palavra de Deus nos diz totalmente o contrário. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos é uma das cartas mais interessantes do apóstolo Paulo. Primeiro porque o apóstolo Paulo não fundou a igreja em Roma, nem esteve presente lá, mas apesar de ser romano,
porque o Império de Roma era muito grande, mas especificamente em Roma Paulo não esteve presente. E provavelmente é uma de suas últimas cartas antes do seu martírio, em que a história nos toma pelas mãos e diz que o apóstolo Paulo morreu pela guilhotina ou espada de Roma, né? Provavelmente perdeu sua cabeça por pregar o evangelho, já velho. Então provavelmente Paulo não esteve presente em Roma, mas ele manda sua carta lá, aquela igreja que estava lá. E era o desejo do apóstolo Paulo ir até essa cidade. O verso 15, capítulo 1, diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo desejava estar presente em Roma, e ele gostaria de estar nessa cidade, cuja capital é Roma, né, do Império Romano, porque o Império Romano, ele, além de ser muito grande, de ter conquistado várias cidades, vários lugares, Roma era sinônimo de poder, era sinônimo de prestígio, de segurança, e essas pessoas provavelmente eram cheias de orgulho porque elas estavam seguras onde elas moravam, porque nenhum outro povo tinha ousadia de enfrentar Roma. O império era muito grande, o exército era muito poderoso. O apóstolo Paulo, então, foi um dos apóstolos que queria estar lá. Teve alguns apóstolos, como Pedro, mas o apóstolo desejava estar lá, mas ele não esteve lá, não pôde estar lá. Mas aqui nós vemos o desejo do apóstolo Paulo ir até aquele lugar para pregar o evangelho, apesar de ter igrejas verdadeiramente genuínas, mas era o desejo dele de ir lá pregar o evangelho. Então a carta do apóstolo Paulo aqui aos Romanos, ela vai falar sobre diversos assuntos, e um daqueles mais importantes, que é a justificação pela fé, sobre a graça, sobre Cristo. É aquilo que nós encontramos os reformadores quando eles levantaram a bandeira dos 5 solas. E dentre esses 5 solas, o que mais se acha aqui na carta aos Romanos é somente a fé, somente Cristo e somente a Escritura. Nós encontramos aqui uma forma muito forte, muito predominante aqui nessa carta aos Romanos. Os irmãos devem concordar, todos aqui já passamos pela profissão de fé, estudamos a respeito das doutrinas da graça, e todos nós concordamos que a salvação, ela é fruto da graça de Deus, não é nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de esforço. Nós não podemos fazer nada para alcançarmos a salvação, nada em nós, nenhum desejo em nós brota do nosso coração em buscar a Deus, senão primeiro, sem que Ele venha e coloque esse desejo no nosso coração. Como o apóstolo Paulo diz isso aos Efésios: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela sua graça nós somos salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, diz o verso 10, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, antes da salvação, nós não podíamos fazer algum tipo de obra boa que agradasse a Deus, mas foi necessário que Deus, pela sua graça, nos salvasse mediante a fé que foi colocada no nosso coração. Criados, então, que diz o verso 10, Efésios 2, capítulo 2, verso 10, criados para essas boas obras. Então nós vemos que a salvação, ela é fruto da graça de Deus, e o apóstolo Paulo vai falar isso aos Romanos, vai escrever essa carta aos Romanos, dizendo como essa graça ela age, e como essa fé ela age, como essa justiça de Cristo age em cada uma daqueles a quem Deus escolheu. E por ser direcionada essa igreja de Roma, é importante nós falarmos que no mundo grego e romano, segundo a concepção da época, as pessoas, no momento da morte, quando as pessoas estavam já muito doentes, não havia solução, estavam muito idosas,
as suas forças estavam se esvaindo. Nenhuma dessas pessoas que tinham essa cultura grega ou romana tinha esperança em relação ao seu corpo e à sua alma. E se você parar para pensar que todas aquelas pessoas que estavam dentro do Império Romano, romanos, homens e mulheres, que estavam protegidas, estavam seguras, mas no fim de suas vidas, na sua velhice, ou por causa de doença, ou devido a alguma fatalidade, elas não tinham certezas nenhuma em relação ao seu corpo, em relação à sua alma. E se você parar para pensar, essa incerteza é uma incerteza que dá medo, porque você está prestes a morrer, mas você não tem esperança em relação ao que vai acontecer depois da morte. Então essa cultura grega e romana, ou eles pensavam que ia para uma escuridão, porque ninguém tinha voltado para contar a respeito disso, né, da morte, ou simplesmente acabava por aí, corpo, alma se acabavam. E se você pensasse nos dias de hoje, isso deve causar muitas noites sem sono, se você começar a refletir sobre isso, não ter certeza sobre nada. Mas, ao mesmo tempo quando você para pensar, nos dias de hoje, nós não estamos mais numa cultura grega, não estamos mais numa cultura romana, e mesmo assim, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ali no leito de morte, prestes a partir, o que vai acontecer, o passo que será dado depois da morte. Muitas pessoas ainda têm esse medo e muitas pessoas perdem noites de sono em relação a isso. Então, por mais que não vivemos uma cultura grega e romana e vivemos uma cultura, entre aspas, cristã, num país chamado cristão, muitas pessoas têm dúvidas. Mas no que as pessoas têm colocado esperança, solução? Se você olhar os dias atuais, nós vamos ver as pessoas colocarem esperança em muita coisa. Numa economia sólida, elas dizem, se o nosso país tiver uma economia sólida, forte, isso vai mudar o nosso Brasil. Se acontecer, tiver mais investimento, um investimento mais generoso na educação, o nosso país vai mudar. Se o nosso país, onde as instituições públicas possam exercer com mais vigor seu papel, o nosso país vai mudar. Se a nossa democracia for forte, o nosso país vai mudar, etc, etc. Ou seja, a esperança das pessoas estão colocadas naquilo que você não vai ver em lugar nenhum na palavra de Deus em relação a onde você deve colocar a sua esperança. As pessoas estão em busca por esperança. E a esperança, quando nós comparamos a esperança que as pessoas falam no mundo aí fora, ou até mesmo entre nós, e também em relação àquilo que a Bíblia nos diz sobre esperança, você vai ver diferenças gritantes em relação ao que a palavra de Deus nos diz sobre esperança. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos traz essa esperança a esses homens aflitos, mulheres, crianças, jovens. E esse tema, esperança, é tratado nessa carta mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Se você olhar o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, você vai ver assuntos relacionados à esperança, mas quando se fala propriamente sobre essa palavra e trata sobre esse assunto, Romanos é a carta que mais vai falar a respeito disso. Romanos capítulo 8, verso 24 diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Eu li aqui na Nova Almeida atualizada, na tradução, né? Se você perguntar para as pessoas no mundo aí fora o que é esperança, elas vão tentar dizer relacionado a alguma coisa do tipo:
Você tem esperança no Brasil? A pessoa vai dizer: não, eu não tenho esperança, devido aos políticos, devido às coisas que acontecem, devido à corrupção. Ah, não, eu espero que no ano que vem ou nesse ano as coisas melhorem. Perceba, essa esperança, ela está repleta de dúvidas. Você não tem certeza muito em relação àquilo que você está falando. Mas o que aqui Romanos capítulo 8, verso 24 diz, é que essa esperança não tem a ver com aquilo que você está vendo. Ele diz: pois quem espera o que está vendo? Você vai perceber então que essa esperança, ela sempre vai estar ligada com fé. E isso você não vai encontrar no mundo, a fé que é dada por Deus. Você vai ver as pessoas falarem sua esperança, mas a esperança não tem nada a ver com a esperança bíblica, a qual nós cremos. E falando ainda sobre a vida do apóstolo Paulo, é importante nós recordarmos o passado do apóstolo Paulo. Quem foi ele? E você conhece muito bem. Porque nós vamos ler, o que nós lemos aqui, em que ele diz: pois não me envergonho do evangelho. Para dizer isso, nós temos que recordar em relação a quem foi o apóstolo Paulo antes dele ter falado isso. Saulo, que era o nome hebraico, e Paulo, que é o nome romano. Então é importante nós falarmos que Deus, Cristo, não mudou o nome de Saulo para Paulo, como alguns falam, mas é o mesmo nome. Saulo e Paulo é exatamente o mesmo nome, só que Saulo é um nome hebraico e em Roma o nome, a pronúncia é Paulo. Então Saulo e Paulo não tem diferença nenhuma, é a mesma pessoa que foi convertida, que foi mudada. Então, se você lá lê em Atos capítulo 13, 9, diz que Saulo, que também é chamado de Paulo, estava pregando o evangelho. Se você lá vê isso lá em Atos, então é a mesma pessoa, não foi mudado o nome, é o mesmo nome. É que para os judeus, quando for lido em hebraico, vai ser Saulo, e para o romano vai ser Paulo. Ele nasceu em Tarso, cidade que era o centro da cultura grega, e ele foi aluno de Gamaliel. E esse Gamaliel é neto de Hilel. Se você olhar na história, Hilel foi um dos fariseus mais renomados da época. Ele que criou várias coisas no judaísmo, do farisaísmo. Então Paulo não foi simplesmente aluno de qualquer mestre, de qualquer professor, mas Paulo sentou-se aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel. Ele aprendeu muito a respeito, ele conhecia muito a lei, ele era dotado, ele era não somente em relação às leis do Antigo Testamento, mas também ele conhecia muito de filosofia, ele conhecia muito de língua hebraica, grego. Paulo não era simplesmente um discípulo qualquer que passou aos pés de algum mestre, de algum professor, mas ele bebeu, sugou da sabedoria mais rica que tinha na época. Paulo, ele foi instruído então por Gamaliel. Em Atos capítulo 7, verso 58, nós vemos o que o apóstolo Paulo fez em relação quando começou aquela perseguição à igreja, já no primeiro século, quando Estevão ele foi apedrejado, diácono, e diz lá que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. E logo após a morte de Estevão, Paulo começou a perseguir ferozmente os cristãos. Paulo conhecia muito a lei, sabia e via que esse caminho, que era chamado o caminho, esses cristãos eram simplesmente inimigos dele, porque eles pregavam a respeito do Cristo que era o Messias, e os judeus não aceitavam que Cristo era o Messias, aqueles que não se converteram ao cristianismo. E Atos capítulo 7, verso 58 diz que, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é Paulo. E Saulo diz que consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, diz Atos capítulo 8, verso 1 a 3, contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão
e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo tinha raiva, tinha ira contra os crentes, contra aqueles cristãos que estavam aceitando aquele evangelho, o evangelho da salvação que pregava Cristo, morto, ressurreto, o Messias, o Deus Filho, o Deus encarnado. Paulo via então os cristãos como inimigos. Não só ele, ali em Jerusalém, localmente ele perseguia, mas ele procurava obter autorização das autoridades para procurar em qualquer outro lugar que tivesse cristão, para que ele fosse lá e para que eles fossem julgados, entre aspas, né? Atos capítulo 9, verso 1 a 2 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Perceba, o apóstolo Paulo, ele não era simplesmente, ele via alguma coisa e buscava a conhecer a respeito, o que as pessoas estavam pensando a respeito, ou pregando a respeito, mas simplesmente ele procurava onde tinha cristão para ele ir lá e com o objetivo de acabar com a vida deles. Atos capítulo 26, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo está ali dando seu testemunho e diz: E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. O apóstolo Paulo, quando aqueles cristãos eram julgados, e aquilo era colocado um tipo de votação, se eles deveriam ser condenados à morte ou não, o voto do apóstolo Paulo era para que eles fossem mortos. E muitas vezes diz ainda: eu o castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Ele forçava aqueles cristãos a falarem blasfemas contra Deus, negando o seu cristianismo. E esse era o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Por que eu tive que trazer tudo isso? Para os irmãos terem um pouco a sensação quem era esse apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era terrível contra os cristãos. Ele era um assassino e consentia com o assassinato de cristãos. Mas se você ler em Atos capítulo 9, a partir do verso 3, você vai perceber que quando o apóstolo Paulo estava indo a Damasco para perseguir cristãos, para buscar autorização das autoridades religiosas da época, aconteceu uma coisa que todo mundo conhece, né, na estrada de Damasco. Ele não estava indo a viagem, visitar uma família, visitar algum líder simplesmente para dar um alô, mas ele estava indo para perseguir cristãos. Mas ao meio-dia, diz lá o texto, veio uma luz, e meio-dia é o ponto onde o sol está queimando, né? Igual brasa. Mas diz lá que veio uma luz muito maior que essa luz que era ao meio-dia. Diz lá que ele foi tomado, ficou cego, porque ele se encontrou com quem? Com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz: quem é o Senhor? De cara o apóstolo Paulo já disse isso. Porque já estava meio-dia, muito iluminado, mas veio uma luz muito maior. E você e eu não sabemos lidar com isso, né? O que é uma coisa mais iluminada do que a luz do meio-dia, do sol? Mas diz o texto que foi uma luz que o cegou. E ele diz: eu sou o Cristo, a quem você persegue. Não era nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo, chamando aquele assassino que matava os seus filhos para ser apóstolo. E o objetivo dele chegar até Damasco para pegar essas autorizações para matar cristãos, perseguir cristãos. Agora o apóstolo Paulo continua a sua viagem dizendo: vai até Damasco, Jesus diz a ele, porque lá eu vou fazer obras através da sua vida. Ele fica cego e todos nós conhecemos a história.
Esse foi o apóstolo Paulo convertido, o assassino, o terror dos cristãos. Tanto é que, se você ler mais à frente, muitos cristãos estavam com medo do apóstolo Paulo, mesmo depois de convertido, dizendo: esse é a pessoa que tem ouvido história dele, que ele tem matado cristãos. Mas Deus o colocou como o último dos apóstolos para pregar o evangelho nas sinagogas dos judeus e também aos gentios, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus em pregar o evangelho a todo mundo. E foi o maior dos apóstolos em relação à quantidade de textos e cartas e viagens. E você entende então porque o apóstolo Paulo, que ele diz: eu sou o maior dos pecadores, né? E agora o apóstolo Paulo, aqui a carta aos Romanos, ele vai dizer a respeito sobre esse evangelho, que ele não tem vergonha nenhuma. Ele sabia quem ele era, ou quem ele foi no passado, e sabia também qual era o objetivo da sua vida em relação a pregar o evangelho. Ele diz aqui, no verso 16, eu peço que os irmãos acompanhem comigo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Eu disse aqui que Roma era sinônimo de poder, sinônimo de glória. O apóstolo Paulo não tinha medo nenhum de ir até Roma e pregar esse evangelho, porque ele via no evangelho como o poder de Deus. Então, o poder do Império Romano não era nada em relação ao poder da palavra de Deus. E ele não tinha vergonha nenhuma desse evangelho. Mas antes da sua conversão, ele perseguia e matava cristãos e consentia na morte de cristãos, porque ele via o evangelho, essa boa notícia a respeito de Cristo, a respeito da fé, da justiça de Deus. Antes da sua conversão, ele via tudo isso como blasfema, como heresia. Mas agora o apóstolo Paulo convertido, ele não vê se envergonhado em relação a isso, e vê como o evangelho é o poder de Deus. Apesar daquelas pessoas estarem no Império Romano se vangloriando, se orgulhando, se sentindo poderosas, ele vê no evangelho o poder de Deus, o poder da salvação, o poder salvífico de todo aquele que crê, diz o verso 16. Primeiro do judeu, depois do grego. Nós devemos lembrar que a mensagem, a escolha, começou com os judeus. Se você vê lá em Israel, o povo judeu, o povo hebreu, Jesus disse para pregar o evangelho em Jerusalém, porque o início era ali, ou seja, começando aos judeus, depois indo até os confins da terra, até os confins do mundo, ou seja, aqueles que não faziam parte dessa cultura judaica, ou seja, os gentios, ou a mesma palavra aqui, que é no verso 16, os gregos. Então essa palavra foi anunciada primeiro aos judeus e também aos gentios, aqueles que não faziam parte dessa cultura, que não receberam os profetas que nós lemos no Antigo Testamento, mas que essa palavra deveria ser pregada. E todos esses entendiam que esse evangelho é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus porque ele revela essa salvação de Deus. Você não vai encontrar lugar nenhum, não é possível você aconselhar pessoas em relação a diversos assuntos, em relação a como salvar a sua vida, como eu disse aqui, o como vai ser depois a morte. Não existe em nenhum outro lugar, em nenhum outro jeito, nenhuma outra maneira a não ser o evangelho, que é o poder de Deus. O apóstolo Paulo não tinha vergonha, ele entendia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o verso 17 ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela sua fé, ou o justo viverá por fé. Martinho Lutero, que foi um dos reformadores, ele lutava muito em relação a esse texto. Diz a história, muitos daqueles que estudaram a vida de Martinho Lutero, dizia que ele se converteu lendo esse texto: o justo viverá por fé. Martinho Lutero era muito religioso. Martinho Lutero era um homem piedoso, que acreditava em Deus, que participava dos cultos a Deus,
havia só uma igreja na época, né? Mas ele aí não tinha compreendido ainda esse texto. Ele não tinha compreendido o que seria essa justiça. Ele então entendeu, obviamente por iluminação divina, por obra do Espírito Santo, que aquela justiça não era a justiça retribuidora de Deus, no sentido de, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Então a justiça vem para destruir, como uma atitude de vingança da parte de Deus. Mas quando ele leu aqui, ele compreendeu que essa justiça era a justiça gratuita, imputada ao pecador pela soberana graça de Deus, com base na expiação substitutiva de Cristo. Ou seja, o próprio Cristo, quando ele morre naquela cruz, ele recebe toda a justiça de Deus, agora sim, a ira de Deus, ou seja, a morte, porque o salário do pecado é a morte. E quando ele recebe essa justiça de Deus, ele imputa, ele expia, ele livra então a condenação daqueles que creem na obra que ele fez na cruz. Ou seja, é uma expiação substitutiva de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre essa justiça de Deus, e essa justiça de Deus, ela só é revelada, esse entendimento, como Lutero compreendeu, ela só é revelada, ela só é mostrada através do Evangelho, da boa notícia, esse Evangelho que fala sobre Cristo. E quando esse grande reformador, Lutero, descobriu que Romanos 1,17 fala sobre esse gracioso veredito de Deus, ou seja, quando Deus diz, esse homem, essa mulher é justo, ele está querendo dizer que ele morreu por esse homem, por essa mulher. Ou seja, essa justiça é declaratória. Ele está dizendo, você é justo, como se um juiz estivesse lá dando o veredito. Ele é inocente ou ele é culpado. Obviamente, ninguém é inocente, todos nós somos culpados, mas no sentido de que a culpa do pecado ou a condenação do pecado foi levada na cruz do Calvário. Agora, não faz sentido nenhum esse pecado ser condenado duas vezes. E isso é importante, meus irmãos, nós falarmos, porque muitas vezes as pessoas que foram convertidas ainda lutam contra o passado em relação a consequências do pecado, que infelizmente elas vão acontecer, mas que ainda tem problemas, dificuldades em lutar com essa condenação em relação ao passado. Mas aqui, quando Deus declara justo, é justo. Os pecados que nós cometemos no passado, ou agora, ou que vamos cometer, foram levados na cruz do Calvário. É importante nós falarmos isso porque quando as pessoas perguntam como vai ser quando eu morrer, e diz que nós vamos prestar contas diante de Deus. Você leu isso na Bíblia, está escrito isso, que todos vamos prestar contas diante de Deus. Mas ao mesmo tempo nós perguntamos, mas Cristo não morreu por todos os pecados? Cristo não morreu pelos pecados que eu cometi no passado, no presente e no futuro? E você deve concordar comigo que nós não conseguimos lembrar de todos os pecados, então listar os pecados diante de Deus e pedir perdão por cada pecado, porque nós pecamos em omissão, nós pecamos em pensamento, em palavras. E as pessoas perguntam, como vai ser então? A resposta que nós damos primeiro é que Deus não condena o mesmo pecado duas vezes. Cristo morreu por todos. Não faz sentido nenhum de cada um de nós sermos novamente julgados pelos pecados que já foram imputados em Cristo. O que nós podemos conciliar é que quando nós vamos prestar conta diante de Deus em relação àqueles que estão salvos, é que cada um vai receber um galardão diante de Deus. Aqueles que fizeram mais a vontade de Deus vão ser mais agraciados com alguma coisa que nós não sabemos o que, como o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Aqueles que fizeram menos vão receber um galardão menor. O que nós temos certeza é que o mesmo pecado não vai ser condenado duas vezes. Mas ao mesmo tempo, aqueles que foram
morreram sem Cristo também vão ser julgados pelas suas obras, e os pecados deles não foram em Cristo, não foram levados até Cristo naquele dia na cruz do Calvário. Eles serão então julgados, condenados pelos seus pecados. Isso deveria então trazer esperança. É isso que o apóstolo Paulo então está aqui querendo que aqueles irmãos crentes em Cristo Jesus compreendam a respeito da justiça de Deus. E diz aqui que essa justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé. Quando nós entendemos que o Evangelho ele é compreendido, essa justiça de Deus, todas essas coisas que nós acabamos de falar, só vai ser compreendido através da fé somente, então você vai entender aquilo que Abacuque disse em relação a um tempo difícil que ele estava vivendo. E aqui o apóstolo Paulo, ele pega essa passagem de Abacuque, em que ele fala: o justo viverá pela sua fé, ou aqui, o justo viverá por fé. Então, ao apresentar essa doutrina que o apóstolo Paulo aqui nos ensina, ele não está introduzindo algo novo, mas as palavras como está escrito, que diz aqui no verso 17, ele está pegando uma passagem então do Antigo Testamento, que é em Abacuque, mostra então a base do apóstolo Paulo em relação àquilo que ele vai apresentar. Obviamente, toda a carta ele vai falar outros assuntos, e é de fato nesse livro qual o apóstolo Paulo, que é Abacuque, o apóstolo Paulo está querendo falar a respeito da justiça e portanto da salvação, que ele reitera aqui como um tesouro que pertence somente a Deus. Essa justiça, a fé, a salvação, ela pertence somente a Deus. Então, só relembrando, Abacuque, o profeta Abacuque, deixa eu tomar uma água aqui. O profeta Abacuque, ele começou a ver muitas injustiças no seu tempo, e ele se coloca diante de Deus em oração, e começa a buscar a Deus, dizendo: onde está o Senhor? Porque a injustiça reina. Você vê as pessoas praticando coisas que não agradam ao Senhor. E Deus responde a Abacuque dizendo que eles têm levantado um exército mau, os caldeus, e esse exército mau vai destruir o seu próprio povo. Os irmãos devem se lembrar disso. E Abacuque então entra em choque, porque ele pede auxílio a Deus, em oração, pedindo que Deus livrasse o povo daquela miséria, daquela injustiça, de pecado, mas Deus está levantando um outro exército que não é o seu povo, um exército inimigo mau. Então você vê a soberania de Deus em todas as coisas, e diz: não, eu vou fazer isso, mas depois eu vou destruir esse exército mau, porque apesar de eu ser soberano sobre todas as coisas, tudo aquilo que eles fizerem de mal, eles vão pagar por isso, porque ninguém faz nada se não tiver intenção de fazer essas coisas, mesmo nós conhecemos que Deus ele é soberano sobre tudo e todos. E Abacuque então, no meio de tudo isso, ele compreende uma coisa: mesmo sabendo que o seu povo será destruído, que o exército dos caldeus vem, e eles vieram realmente, destruíram todas as coisas, levaram cativo muitos deles. Depois Nabucodonosor veio, levou cativo a Babilônia. Ele diz, no final do seu livro, dizendo: ainda que a videira não floresça, não haja fruto na videira, a figueira não floresça, não haja fruto na videira, eu todavia me alegro em Deus. Não vai ter gado no curral, não vai ter ovelha pastando, mas eu me alegro em Deus. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Mesmo que esse exército mal venha, destrua todas as coisas, realmente acaba com tudo, eu me alegro em Deus. E no meio de tudo isso, do texto de Abacuque, ele diz: o justo viverá pela sua fé. Ou seja, Abacuque compreendeu que ele não deve viver por vista, por aquilo que ele está vendo com os olhos físicos,
mas ele deve olhar com os olhos da fé, porque o justo vive dessa forma. E isso é importante nós falarmos, porque todas essas coisas que nós falamos aqui, e tentar raciocinar com a nossa própria mente, talvez nós vamos estar no mesmo momento que Abacuque esteve, não compreendendo como Deus age. Mas assim como Abacuque, assim como o apóstolo Paulo aqui, e como nós já falamos, como Lutero compreendeu, iluminado com o Espírito Santo de Deus, compreenderam que o justo vive pela fé somente. Então, esses termos, fé e justo, devem caminhar juntos. A justiça de Deus, aquele que é justo, ou seja, que foi justificado, ou seja, não aquele que não peca, mas aquele que compreendeu o Evangelho, ele vai viver por fé. Nós sabemos que o quão isso é difícil nós vivermos dessa forma, quando as coisas não caminham como nós planejamos. Mas nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que retirou do texto de Abacuque essas frases, ou essa frase, essas palavras, o justo viverá por fé. Quando nós compreendemos isso, a nossa perspectiva, a nossa visão, o panorama que nós olhamos as coisas muda totalmente. Porque você vai compreender as coisas que acontecem conosco, desde a nossa infância até os dias de hoje, por mais difícil de ser que as coisas sejam explicadas, mas as coisas são clareadas. A conversão do apóstolo Paulo em Damasco mostra que, por mais que ele estava debaixo de muita luz, caminhando convicto que ele ia destruir cristãos, simplesmente na estrada de Damasco, ele, envolvido numa cegueira, que só por ação de Deus pôde tirar aquela cegueira do apóstolo Paulo. Mas aquela cegueira não foi porque olhou para o sol ardente e aquilo tirou seus olhos, apesar de nós sabermos disso, quão forte é o sol do meio-dia e olhar para ele é difícil, mas não foi aquela luz que cegou, mas foi a própria luz de Cristo Jesus. O que às vezes falta para cada um de nós é ver se nós fomos afetados profundamente em relação à luz do Evangelho, ou simplesmente nós conhecemos porque vivemos desde a infância, ouvindo os nossos pais, avós, amigos, a respeito do Evangelho, mas se isso não fez diferença, não afetou profundamente a sua vida, a minha vida, assim como o apóstolo Paulo foi afetado, e ele conhecia muito da palavra de Deus, então nós não estamos vivendo o Evangelho verdadeiro, estamos vivendo o Evangelho falso, que nós criamos, que nós ouvimos, nós remodelamos ele na nossa vida, e vivemos conforme o nosso querer. Mas o que nós aprendemos aqui é que o apóstolo Paulo não se envergonha desse Evangelho e que ele crê que ele foi justificado por Deus, apesar do seu passado, e que esse Evangelho só é compreendido por fé, e que mesmo depois de ser convertidos, nós vamos viver por fé, não por vista. Eu não sei, meus irmãos, como cada um aqui, a história de cada um tem as suas histórias, mas nós devemos compreender que apesar das nossas histórias, se nós não compreendermos que o justo vive por fé, você não vai ver sentido nas coisas. Isso o mundo não tem, isso as pessoas não têm. E se você conhece pessoas da sua família, amigos, do trabalho, ou pessoas que nos cercam até mesmo na igreja, que não compreendem isso, cabe a cada um de nós testemunhar em relação a esse Evangelho que cegou o apóstolo Paulo, esse Cristo que cegou o apóstolo Paulo, a sua luz brilhou, mas que essa luz venha brilhar sobre as pessoas, mesmo que isso cause algum tipo de dano, mas que esse dano venha levá-las a mudar totalmente de vida, de pecadores que blasfemam, que vivem um falso evangelho muitas vezes, que precisam de compreender o verdadeiro evangelho. Perceba, o apóstolo Paulo era um religioso,
mas não era crente antes da conversão, antes de compreender o Evangelho. Lutero era extremamente religioso, convicto, piedoso, mas ele não tinha compreendido o Evangelho até um certo ponto da sua vida. Mas ambos compreenderam quando leram: o justo viverá pela fé. O que nós devemos viver é pela fé somente. Que os irmãos possam refletir a respeito de tudo isso que nós falamos. Eu gostaria de encerrar, antes de passar para as perguntas, se algum irmão tem alguma dúvida em relação ao estudo de hoje.